Última frase final? Eu não posso jamais dizer não pra mim, né? O problema é que a gente vai terminar sem opção, né? Porque no Brasil a terceira via não nasce. Gustavo, qual é o tamanho da bagunça? Grande, e pode ser, William, o início de uma nova fase na história da nova república. Nós não podemos diminuir o tamanho desse problema. O ministro Dias Toffoli, relator do caso sigiloso do Banco Master no STF, recuou de decisão que mandava que bens apreendidos pela Polícia Federal em operação nesta quarta ficassem armazenados no Supremo, com o Toffoli. Também causaram estranheza críticas de Toffoli ao que seria, nas palavras dele, uma demora da Polícia Federal em cumprir mandatos relacionados ao escândalo Master. A segunda fase da Operação Compliance Zero ampliou o escopo contra suspeitas de fraudes bilionárias do caso Master. A PF cumpriu 42 mandados de busca e apreensão em 5 estados e chegou a deter Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Master, no aeroporto de Guarulhos antes de uma viagem internacional. Outros alvos da operação foram os executivos Nelson Tanuri, com investimentos em uma série de outras corporações, e João Carlos Mansur, ex-presidente da REAG, investigada numa operação contra o PCC no ano passado. O próprio Vorcaro, em prisão domiciliar, também teve endereços vasculhados. Dias Toffoli autorizou os mandados contra Vorcaro depois de um pedido de reconsideração da PF, que havia recebido uma negativa anterior do ministro. O magistrado ainda determinou o sequestro e o bloqueio de bens que superam 5,7 bilhões de reais de todos os alvos da operação, incluindo carros, relógios de luxo e dinheiro vivo. A operação desta quarta também chamou a atenção por posturas de Toffoli. De início, o ministro determinou que os bens apreendidos ficassem lacrados na sede do STF, ou seja, que não seguissem para a perícia imediata da Polícia Federal. O armazenamento no Supremo gerou preocupação entre investigadores, que temiam acessos remotos a aparelhos e perda de informações com a possível demora da análise. No início da noite, após a polêmica, Toffoli decidiu que é a PGR quem deve guardar e analisar os materiais apreendidos. Fala, rapaziada do canal, tudo bem? Voltamos com mais uma notícia, como eu falei para vocês agora, essa nova sequência aí de notícias do nosso canal, né? O canal teve uma reformulação e uma mudança, né? Graças a Deus, agora estamos gerando receita aqui no YouTube, então o assunto ficou mais sério. Então, nada além da própria premissa da palavra, né? Mais sério do que falar sobre o caso novamente. Mas a gente não vai parar de falar, como eu já falei para vocês. Não vamos parar de falar até que isso aí tenha alguma ação efetiva por parte das autoridades competentes. O Banco Master e agora Dias Toffoli. Vamos ver aqui agora o pessoal da CNN, liderado pelo William Vac, que é um âncora aqui, um cara altamente respeitado aqui no âmbito do jornalismo brasileiro e internacional também. O William Vac é um ninja, um master, acho que comparado até ao nosso Alexandre Garcia também, que é outro ninja. É um cara que quando fala realmente a palavra dele tem poder. Ele vai agora conduzir um time aqui, fazendo análise sobre as últimas ações do Dias Toffoli, do STF, isso mesmo. O STF, de um tempo para cá, tá não o alvo, tá o centro das atenções. Vem Moraes, vem Dino, vem Gilmar Mendes, vai a saída do Perdeu Mané, e o STF tá o centro das atenções. CNN, liderado por William Vac, vão fazer análises, né, em torno dessa Operação Carbono Oculto e das cositas que se saíram mais aí, né, na mídia, na grande mídia, né? Inclusive, o ponto principal, a essa ação que Toffoli tomou a respeito das provas coletadas, que ele pediu para que todas fossem lacradas e entregues a ele em 24 horas. Uma ação meio que suspeita, né? Porque nenhuma ação da Polícia Federal tem esse tempo tão curto para ser deflagrada. O vídeo tem 28 minutos. Eu vou dar uma acelerada para ficar um pouco mais rápido, para vocês conseguirem assistir e entender, né, a fundo o que está acontecendo. Essas coisitas que estão saindo aí do Banco Master, STF e companhia, com o protagonismo, né, com o protagonismo do Dias Toffoli, tomando essa decisão aí meio que assustadoramente perigosa e controversa e desconfiada, que ninguém consegue entender. Escrevi um texto para o portal da CNN, para quem não leu, o resumo é o seguinte: tem uma frase tua lá contundente dizendo: não se iludam com a aparente força, direção, rigidez dessa operação hoje, essa da qual foi tão noticiada, não preciso resumir tudo. A frente para salvar o Vorcaro continua de pé. Que é sobre a sensação de impunidade e o risco que a gente está vendo no caso Master, mas a gente pode citar outros casos que estão acontecendo neste momento, INSS, o caso da Refit, refinaria em Manguinhos, que é a maior devedora contumaz do Brasil. E o que existe neste momento, eu estou falando neste momento, assim, ao longo dos últimos meses e pouquíssimos anos em Brasília, é uma sensação, é óbvio que isso é muito intangível, não existe um indicador para a gente trazer de que há um clima de corrupção de volta. É muita coisa. A gente não pode falar nada que nós somos investigadores, mas a gente consegue ver e entender o que está acontecendo. E coisa boa não é. Porque quando se pega uma porção de provas dessa magnitude, o mais interessante seria confrontar, né, os interesses e os envolvidos para se chegar aos principais criminosos. Aqui não, é o contrário. O ministro pede as provas para que fiquem guardadas com ele.
A Polícia Federal que investiga, a Polícia Federal que cruza os dados, a Polícia Federal que chega a um denominador comum e apresenta para o ministro o que foi colhido, as provas, quem está envolvido com quem, as coisas escandalosas. Aqui está ao contrário, quem está puxando essa responsabilidade é o ministro. O que é que vocês acham disso aí? Conta para nós nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo, um abraço. Fala, rapaziada, recadinho rápido. Você chegou até o final porque você gostou, então curte, comenta e compartilha para nos ajudar. O YouTube nos disse que mais de 90% da nossa audiência não é inscrito. Então estamos só apenas com 100 mil e fazendo 3 milhões de visualizações por mês. Então ajuda nós e se inscreve aí no canal. Um abraço, até o próximo.